A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, com Marli Solanovsk. Educação Já. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Boa tarde, internautas. Estamos mais uma vez aqui com o programa Educação Já. Hoje nós temos um debate aqui. Nós temos a companhia novamente do professor Camargo e do João, que dirige a nossa Rádio Holonomia. E a gente tem um interesse, enquanto as entrevistas não vão correndo, a gente tem um interesse em debater a questão do conhecimento. Então, em programas passados, a gente conversou um pouco sobre a educação oficial e a educação feita pela vida. E até eu pensei em umas preposições aí, por vícios de linguagem, onde a educação que me parece mais interessante hoje é aquela educação que está fora das academias, dado o avanço tecnológico, toda essa parte virtual, onde as bibliotecas estão já nos computadores, nos celulares, nos tablets. Então a gente tem já um conhecimento móvel, acessível, que facilita a vida, não só de pesquisadores, de professores, de estudantes. Então essa escola da vida, pela vida, na vida e para a vida, é um interesse maior nosso nesse programa de Educação Já. Embora, é claro, a gente não possa deixar de misturar e de ter como base todos os ensinamentos que a escola oficial propõe, dado que ela cujo objetivo é realmente desenvolver e tem como meta os seus currículos, as grades, palavra que a gente não gosta muito, as grades curriculares, enfim, todo um cabedal de conhecimento que pode ser revisto, analisado e atualizado. Então temos as teorias justamente para pô-las em prática, e aí geralmente as teorias elas são bem veiculadas nas academias oficiais, e a escola da vida vai ter o papel realmente de fazer o teste de realidade se elas funcionam ou não. Então a gente começou assim, bater um papinho aqui antes do programa, e a gente pensou em conversar sobre a questão do conhecimento. A gente teria uma primeira pergunta que talvez fique um pouquinho mais para frente, o porquê do conhecimento. O conhecimento, em que situação o conhecimento serve para as nossas vidas, uma vez que a gente fala da escola da vida. Então, eu pensei no seguinte, existe uma certa ocasião, eu vi um desenho do Leonardo da Vinci, muito interessante, numa marginalia de um livro, de um tratado que ele escreveu. Esse desenho, a grande parte da população conhece, e aqueles que não conhecem podem puxar pela internet, que é o desenho do homem vitruviano. O Vitrúvio foi um arquiteto que tentou trabalhar com uma noção do Pitágoras na questão da proporcionalidade. Então os números que o Pitágoras inventou, aquela escola até bastante secreta do Pitágoras, ele conseguiu, por uma observação da natureza, verificar que a natureza tem uma proporção, e essa proporção que ele observou, ele transformou em matemática. Então ele foi inventado ali, a partir do Pitágoras, o número de ouro, é o número φ, não é o número π, é o número φ, é PHI. O que é esse número de ouro, também chamada razão áurea,
ou o cálculo proporcional. Pitágoras, observando que na natureza tudo é proporcional, né, o Vitrúvio, como arquiteto, para fazer os templos, as igrejas na época dele, ele começou a pegar o cálculo matemático da razão áurea, também chamada ponto de ouro, e começou a fazer os cálculos dos templos, né? Então a gente tem catedrais da Idade Média, enfim, tem várias obras de arte. Mesmo o Leonardo da Vinci, dizem alguns que fazem análise da obra dele, que ele tenta colocar esse cálculo matemático, essa razão áurea, ou esse ponto de ouro, nas suas obras de arte. Então, o homem vitruviano é um símbolo. Eu vou descrever um pouquinho para quem não viu o desenho. Esse homem vitruviano desenhado por Leonardo da Vinci numa marginalia de um texto, ele é aquele homem feito uma estrela. Ele é um homem de braços e pernas abertos. Ele é praticamente, quem olha para aquele desenho vai perceber ali uma estrela de 5 pontas. Os braços e as pernas são 4 pontas e a cabeça é o ápice dessa estrela, é a ponta de cima. Então, esse homem estrela foi conseguido pelo Leonardo da Vinci, em termos de desenho, com a proporção do Pitágoras, que depois foi aplicada não só nas artes, como nas arquiteturas de prédios e igrejas. O que a gente quer pensar sobre essa questão da proporção? Nós sabemos que o mundo hoje é fácil verificar, por exemplo, quem trabalha com comportamento humano, qual a desproporção que existe nas ações humanas. Então nós temos um planeta onde tudo acontece simultaneamente e a proporção ela pode ser verificada em termos, por exemplo, da economia. Esse número φ, que ele trabalha com uma média extrema razão, que seria de 68% por 32%, é a medida exata para que se chegue a uma proporção. Por exemplo, no corpo humano nós temos, né, uma medida também a partir desse número φ, e quando essa desproporção no corpo humano ela não é aproximadamente exata, então a gente pode entender dentro da estética que a gente falaria em feiura. Então a beleza e a feiura, a partir desse número proporcional, ele dá um cálculo e ele dá uma visão de estética, isso na arte. Ora, na economia, a gente tem o mesmo cálculo. Então, nós estamos percebendo que o mundo que adotou o neoliberalismo não tem proporção econômica, onde países estão passando fome e países com um dinheiro em excesso. Então, a gente está vendo essa desproporção no mundo a partir, se a gente fizer uma análise, a partir desse número da proporção. Por que eu estou, então, falando em proporção? Porque a gente começou a falar no tema de hoje, que é a palavra conhecimento. O que essa palavra significa para a gente? O que é conhecimento? O que é conhecer? Então, nós temos algumas definições que a gente pode aqui debater. A gente pode pegar, por exemplo, partindo mesmo de sinônimos, de dicionário, nós vamos ter ali a palavra ciência, a palavra saber, a palavra conhecer, a palavra chegar a ter uma ideia, enfim. Tem vários significados a palavra conhecimento. Porém, existe uma inconsciência com relação a essa palavra, pois ela não é somente uma palavra veiculada pela academia nas áreas oficiais. Essa palavra, na verdade, se a gente fizer um teste, ela vai estar envolvida com o ser humano em todas as suas ações, mesmo que seja de forma inconsciente. Por exemplo, na academia oficial, a maioria dos nossos estudantes e mesmo os professores que trabalham com conhecimento, grande parte deles não chegou ainda a observar melhor o porquê que ele trabalha com isso, qual é a função de se ter um conhecimento e para que ele serve. Na escola da vida fica mais ainda implícito essa palavra,
Porque quando a gente entra numa ação, por exemplo, uma ação do cotidiano, eu vou pegar um táxi, eu vou cozinhar um bolo, eu vou namorar, enfim, todas as ações humanas têm o conhecimento como suporte. Então, essa é uma palavra que rodeia a nossa vida, que permeia a nossa vida desde o nosso nascimento, e talvez até antes, né, porque a gente sabe que grandes coisas acontecem depois da concepção, né? O feto já foi filmado com reações, inclusive, de agressividade e de defesa dentro do útero. Então, vejam só, à medida que a vida existe, o conhecimento entra em conjunto com ela e termina no sentido da matéria, aqui no nosso planeta, no final da vida de cada um de nós ou de cada ser vivo. Embora isso, dentro de um dos tipos de conhecimento, existe a possibilidade de continuidade dessa vida, de outras formas, de outras maneiras. Então temos aí todo um conhecimento religioso, ou um conhecimento teológico, ou também um conhecimento espiritual, que tem o mesmo significado, mas que tem uma prática diferentes e que levam o ser humano para uma outra situação, ou seja, no conhecimento, num outro tipo, no conhecimento filosófico, aquelas perguntas do por que estou aqui, né? Qual é o sentido da vida e para onde tudo isso vai. Então vejam só, quando eu falei em proporção, eu agora vou colocar algo para os internautas pensarem. E ao mesmo tempo lembrando que a gente tem aqui um e-mail que vocês podem enviar com dúvidas, que é marli@radiotvholonomia.com.br, e vocês podem também acessar e integrar aqui conosco esse debate pelo ouvinte@radiotvholonomia.com.br. Bom, voltando ao nosso assunto, então penso o seguinte: os conhecimentos eles podem estar mais ou menos, pegando uma ideia de um sociólogo, Edgar Morin, eles podem entrar em interação ou não, e o Morin ele tem 3 formas muito interessantes para a gente ver como as coisas fluem nas ações humanas, e isso independente do local onde isso possa ocorrer. Então, há uma possibilidade de que o conhecimento, que é a nossa palavra-chave de hoje, o conhecimento ele pode ser subdividido, né? Se vocês forem para a internet, vocês vão perceber que hoje se fala em conhecimento virtual, conhecimento tecnológico, conhecimento amoroso, conhecimento de senso comum, enfim, há várias maneiras de se encarar essa palavra. Só que a gente pegou hoje, para facilitar o nosso programa, a visão dessa estrela, desse homem estrela do Vitrúvio, para a gente perceber que existem 5 tipos de conhecimento. Então nós temos o conhecimento religioso ou espiritual, nós temos o conhecimento filosófico, nós temos o conhecimento científico, nós temos o conhecimento de senso comum, aquele conhecimento que a população sabe, mas não sabe que sabe, e o conhecimento artístico, né? Então, cada ponta dessa estrela representa um tipo, uma esfera, um núcleo de conhecimento, e esse núcleo vai se subdividindo quando se estuda a parte que nós colocamos no cérebro, que é a área racional, feita pelas teorias do conhecimento, que é a epistemologia. Isso hoje realmente não nos interessa nesse programa, mas é interessante pensar então que, além da gente ter consciência ou não do conhecimento, já tem aí o estudo das teorias do conhecimento, que é um grande estudo e que possibilita o estudante, bem como o professor, a desenvolver a esfera mais alta do seu cérebro esquerdo. Agora, voltando à questão do conhecimento, ele vai se dando em forma de um certo triângulo que eu peguei do Edgar Morin. Ele pode ser, né, entre um conhecimento e outro, pode haver uma complementaridade. Por exemplo, a gente pode trabalhar a ciência não descartando a espiritualidade. Mas a gente pode trabalhar a espiritualidade sem pensar cientificamente.
Então, existe na nossa história aí do conhecimento um momento onde os tipos de conhecimento se confrontam, são antagônicos. Um não acredita no outro e um tenta invalidar o outro. Então, vejam só, nós temos, por exemplo, vamos pegar então conhecimento religioso e conhecimento científico, né? Para não falar dos outros, porque a gente pode, talvez, a cada programa, falar um pouquinho de cada um quando isso for possível. Então, vejam só, até um certo momento, a gente vê hoje ainda também cientistas dizendo que o conhecimento espiritual é maluquice, é alucinação. Por outro lado, o conhecimento religioso diz que a ciência apenas prova algo que é extremamente limitado. Quando isso é dito, a gente percebe esses dois tipos de conhecimento de forma antagônica. Agora, vamos supor que, quando Jesus fala, a verdade vos libertará, vejam que coisa interessante. A ciência anda sempre à procura da verdade do jeito dela. E a espiritualidade também. O senso comum também, o conhecimento artístico também e o senso comum. Normalmente o nosso dia a dia é onde entra a escola da vida, que dá inclusive muitas hipóteses para serem pesquisadas cientificamente. Então vejam, esse triângulo ele vai rodando na civilização e ele vai rodando no processo histórico. Então, momentos onde os tipos de conhecimento se confrontam, são antagônicos, há momentos em que eles são concorrentes. Por quê? Existe uma descoberta científica, por exemplo, a célula-tronco. O sistema religioso antagoniza com ela, até o certo ponto que existe um projeto que entra politicamente numa área do Brasil, aqui no Senado, que permite o estudo com célula-tronco, mesmo havendo esse antagonismo entre religião e ciência. Então, a concorrência é diferente do antagonismo nesse triângulo. Então, nós podemos trabalhar de forma antagônica, um invalida o outro. A gente tem visto aqui os programas de política. Está existindo aqui, por exemplo, um antagonismo ferrenho que está avançando e que vai promover uma série de ações futuras no nosso país. Ora, existe também a possibilidade de complementaridade. Dou um exemplo. O criacionismo, que é colocado nas escolas, principalmente dos Estados Unidos, lá começou uma grande briga entre o criacionismo, que é o estudar Deus, que Deus, né, é o iniciador de tudo. Existe uma diferença muito grande entre o evolucionismo do Darwin, cuja teoria hoje já começa a ser contestada porque ela não está cientificamente comprovada em tudo que o Darwin falou. Então, há os que acreditam no darwinismo, há os que acreditam no criacionismo. Aqui seria antagonismo, mas hoje, pela internet já, os internautas vão perceber que existem já textos onde esses dois estão tentando criar uma interação, mesmo que seja possível explicar a origem da vida, do universo e tudo mais. Então, por que eu falei na proporção? Porque se a gente tentar usar esse número φ, esse número de ouro, talvez a gente, dentro da escola da vida e dentro das escolas oficiais, a gente vai possibilitar um aproveitamento melhor dos tipos de conhecimento. Por quê? Porque a gente está hoje, por exemplo, a gente tem uma tendência ao autoconhecimento. O lema da nossa rádio aqui é a voz do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele envolve muito estudo, ele envolve o conhecimento religioso, ele envolve muitos níveis da nossa vida que sequer são praticados na academia. E que fora da academia já existem cursos livres, montados por estruturas mais livres, que permitem esse tipo de autoconhecimento. Então, eu queria perguntar uma coisa, né? A gente vai falar um pouquinho. Eu gostaria de saber o que o João e o Camargo estão pensando sobre isso que a gente conversou por enquanto. Bom, Marli, realmente essa sua introdução é muito interessante, porque nós estamos há 2, 3 programas, né, falando sobre a nossa academia, e a nossa academia, como você muito bem reportou, ela está fundamentada em todos os ensinamentos que nós temos aqui
né, dentro dessas 5 pilares que você deu. E realmente a intenção é levar todos os ensinamentos de uma maneira assim simples, porque hoje nós tem que falar uma linguagem simples, principalmente a filosofia. A filosofia muitas vezes tem linguagem assim muito difícil das pessoas entenderem. Então eu realmente, dentro dos nossos conhecimentos aqui, que é o nosso projeto Holonomia, que inclusive até você semana passada falou sobre o curso que você irá fazer, a arte de governar. Então a arte de governar, ela começa principalmente em termos de se governar a si próprio. E nós estamos passando um momento onde o povo realmente tem que se ater sobre a arte de governar. Porque a gente nota nas histórias, principalmente do Brasil, que o povo muitas vezes deixa por conta de uma pessoa que ele votou para prefeito, governador, presidente. E a gente vê na história aí que nem sempre essas pessoas têm realmente ética e querem o bem do povo. Então, dentro da estrutura, né, que você está falando sobre conhecimento, isso realmente a gente vai ter muitos ensinamentos, até a própria holonomia, dentro de um outro curso também que vai ser agregado à nossa Universidade Livre. Ela diz que justamente as pessoas estudam sobre tudo, mas aí o que acontece? A pessoa não estuda sobre si. Então, por exemplo, quantos corpos você tem? Isso aí normalmente não é feito dentro do estudo fundamental, até muitas vezes universitário. Quantos corpos você tem? Como que você se relaciona com a sua mente? Como que você se propõe em termos mentais? Aí depois nós estamos aqui encarnados no mundo tridimensional, nós temos uma alma, um espírito. E além de tudo, corpo, alma e espírito, nós ainda temos toda uma sustentação da natureza. E aí entra o lado transcendental, que é justamente um dos segmentos, né, do conhecimento, né, Marli? Que é justamente o religioso, que a gente respeita todo o segmento religioso. Só que a gente tem que sair dessa parte de dogma, de crença, que realmente isso vem bloqueando muito e até obliterando a expansão da consciência das pessoas. As pessoas têm que ter as suas religiões, só que a gente tem todo aí um campo imenso de aprendizagem dentro de outras religiões, de outras... Porque na minha opinião é o seguinte, cada avatar que esteve aqui no planeta, ele veio trazer uma parte do plano divino. Então ninguém tem a sabedoria plena. Então começou lá com Abraão, depois Moisés, depois tivemos Buda, Jesus de Nazaré, tivemos Lao Tse, tivemos Confúcio. Então cada um desses avatares que estiveram aqui, eles vieram trazer uma parte do plano divino. Então qual que é o sentido do nosso trabalho, conduzido pela professora Marli Solanova, da Educação Já, é fazer com que tudo isso seja agregado num único espaço. A pessoa, puxa, mas isso aí deve ser difícil, porque agregar aí conhecimento de 5 mil, não. Apenas que hoje, com a facilidade da internet, da globalização, a gente pode passar isso para vocês, nossos internautas, de uma linguagem simples. É lógico, existem as linguagens acadêmicas tradicionais, que inclusive eu vou passar para o professor Camargo, ele vai falar sobre isso, mas o objetivo é o quê? É levar ensinamentos para as pessoas, dentro desses 5 campos do conhecimento, de uma maneira fácil, simples, e principalmente fazendo com que as pessoas vá qualificando a sua consciência e vá entendendo que você também é um filósofo, você também tem aí dentro da sua composição um ser que a maioria das pessoas não sabe, que é o eu sou. As pessoas muitas vezes projetam muitas coisas do lado de fora, mas esse potencial já está dentro de você. Então o nosso intuito aqui é fazer com que você desperte o seu mestre interior, através de todo esse conhecimento. Então o professor Camargo vai falar um pouco sobre isso aí. E a educação já realmente vai ser a base aqui de toda a estrutura nossa aqui, da nossa rádio Holonomia. Obrigado, João. Na realidade, complementando o que vocês estão falando, o conhecimento é tudo. A integração do conhecimento para qualquer tipo, qualquer atividade, não é meramente mecânica, mas é aquilo que você falou, o I am, que já está dentro de nós, aquilo eu sou. Isso é uma base, inclusive, de um avatar. Mas o conhecimento é importante na medida em que ele estabelece os níveis lógicos daquilo que você pratica. Quando se fala do conhecimento, que o homem, ele em si, ele é uma apropriação
desse processo de conhecimento. O válido na história é que esse tipo de coisa não há uma necessidade técnica de a compreensão de, mas sim o fato de ser, o fato de, em todos os ramos, o nível do conhecimento, principalmente, como diz a Marli, analisando um processo focando no processo do conhecimento teológico. Esse conhecimento é o que monta aquela parte que dá a estrutura civilizatória da sociedade em si. Falávamos en passant hoje sobre teologia ocidental e teologia em si. A teologia ocidental e a teologia em si. A teologia em si, ela é muito mais profunda, porque no fundo todas elas se encontram no mesmo processo fenômeno, no mesmo processo fenômico. Ele vem, a religiosidade, o processo teológico, ela surge de aspirações concretas do próprio homem. Eu li um artigo há pouco tempo atrás, dizia o seguinte: isso é Krishnamurti que dizia, o que é que nós podemos sentir senão amar o próximo, não como um fenômeno ou mandamento ou coisa que o valha, mas amar o próximo é um dado que o próprio conhecimento monta para a estrutura do ser humano. Quando você pensa que você pode construir o planeta, não porque é um dado moderno, porque é autossustentável, coisa nenhuma, mas sim porque é um processo de vida, é um processo do próprio conhecimento teológico. Então, esse fato, eu diria, é apenas a lapidação ou o avanço sobre aquela carcaça, daquela carapaça em que o indivíduo precisa aflorar. Quando fala assim em Fi, ou quando se fala no áureo, eu acho que todos detêm esse mesmo processo. E não há necessidade, no caso, a necessidade formal da coisa, mas existe a necessidade do desejo informal de ser, de ter, de configurar este fato em si. Eu acho que o conhecimento é a base de uma estrutura legal, porque a rádio, no caso, pode levar com toda a tranquilidade, formando um processo educativo que é baseado no conhecimento. Sim, todo o processo educativo é baseado no conhecimento. Esse processo você vai levar a pessoa a um certo nível de interação com o seu próprio meio. Eu vi um artigo interessante sobre uma sociedade, a mais fechada sociedade do mundo, que é uma sociedade que por si só ela é fechada, que está lá dentro entre o deserto do Gobi para baixo, uma sociedade em que as pessoas têm uma linguagem própria e eles têm o conhecimento, que são os conhecimentos mais interessantes do mundo, que alguns laboratórios inclusive querem saber a medicina deles para aprender. E são pessoas difíceis de se comunicar, porque eles são fechados em si, mas que provam que eles se interagem, eles estão dentro de interação e possuem muito mais cuidados civilizatórios que a própria civilização ocidental. E isso é interessante porque o conhecimento é dado a todos. Então, nesse momento, o conhecimento dado a todos, ou seja, todos nós possuímos essa chama do conhecimento. Talvez seja isso que nos difere do animal inferior, né? Não sei. Não, acho que é perfeito isso daí, né? Porque dizem ainda até agora, a não ser prova em contrário, que a consciência faz parte do animal humano. Porque ainda não considero o ser humano ainda humano, né? Eu acredito que ele está ainda na transição, dado a tudo ainda que ele faz no planeta. Então, você me suscitou uma questão que é a seguinte: além da proporção, na questão da proporção, eu acho que ela não está sendo aplicada ainda, ela é utópica. Está ocorrendo para isso. Estamos tentando trabalhar, né? Até o próprio curso aí que o João falou,
É um trabalho com a proporção, né? Mas o seguinte, o que desperta, me veio essa pergunta a partir da sua fala, Camargo, o que desperta o conhecimento no homem? E aí eu fui um pouquinho lá para trás, lembrei de algumas coisas da antropologia, né, que vocês conhecem, e eu lembrei o seguinte, existe um dado humano que é real. Se os animais, eles podem ter a percepção ou a sensação que vão ser atacados ou que vão morrer, o animal humano não. O animal humano, ele sabe que ele morre, ele tem consciência da morte, não é? Então, sobrevém aí, isso aqui de uma forma bem simplista, sobrevém aí já com essa noção de que morremos e que um dia vamos morrer, sobrevém aí a questão daquilo que aperta mais o nosso planeta em vários níveis, a questão da sobrevivência. Então eu fico imaginando o seguinte, uma vez eu vi um filme interessante há anos atrás, se não me engano o nome é Guerra do Fogo. Tinha lá uma pré-civilização, se a gente puder chamar assim, onde há a descoberta do fogo por uma tribo, por alguém de alguma tribo. E aí começa uma guerra porque aquela tribo tinha descoberto o fogo e as outras não. E as outras que viram que o fogo era importante começaram a guerra e começaram a querer se apropriar do fogo. A apropriação que você colocou. Então veja só, isso daí, no momento em que o homem ele faz o fogo, ele adquire um conhecimento. Ele vai pelo fazer, pelo lado operacional e faz o fogo acontecer, que outras tribos não tinham descoberto. Então, no final desse filme, eu achei interessante que tem uma cena ali, que aquele homem pré-histórico, praticamente um homem pré-histórico, ele está assim, sentado, olhando para a lua. É a cena, se eu me lembro bem, a cena final do filme. E ele olhava a lua com sinal de interrogação, assim, olhando para a lua e talvez assim, o que é aquilo? Mistério. Aquele final, aquela cena é muito interessante para a gente começar, inclusive, a percorrer historicamente a questão do sistema religioso ou do sistema espiritual. Então, aquele homem vendo a lua, e a gente não sabe porque ele não tinha ainda linguagem, ou talvez estivesse no início da linguagem, com sons e tal, porque ele tem sons guturais no filme, que é uma linguagem já. Não é a linguagem de hoje, mas já era uma antiga. Então, a gente percebe o seguinte, quando tem aquele olhar para a lua, aquele olhar é um olhar de mistério, e que o faz a designar que os fenômenos da natureza são deuses, deusas, enfim, né? Então, trovão, lua, fenômenos da natureza passam a ser misteriosos porque não são compreendidos, e isso é um tipo de conhecimento que já começa a se desenvolver no homem e que vai culminar hoje no sistema espiritual, no sistema religioso, que todos debatem, participam, acreditam ou não. Tem até aquela frase assim, ainda hoje eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa aí que faz entrevista, né? No lo credo em brujas, ma que las hay, las hay. Então veja que essa questão da crença e a questão da espiritualidade e a questão do conhecimento religioso, ela vem com a espécie humana e vem se desenvolvendo das mais variadas formas. Eu sei que o Camargo vai poder falar aí das grandes religiões. O João tem também muita coisa a falar sobre isso, mas eu queria pôr uma pergunta que pode ficar para frente, mas eu vou pôr a pergunta para não esquecer. Ter conhecimento religioso significa ser espiritualizado? João. Marli, parabéns, essa pergunta realmente ela é uma pergunta que tem que ser feita para 7 bilhões de pessoas em cima do planeta. Veja bem, a religião realmente é uma coisa extraordinária e a gente realmente tem aí, os próximos programas vão falar muito sobre isso, de uma maneira assim bem simples, sem dogma. Se você não pratica aquilo que realmente você cultua, fica realmente prejudicado. Porque a gente vê realmente muitas pessoas aí dando show na TV e fala e não sei o quê, e a gente vê que realmente na vida particular as coisas são totalmente diferentes. Então a religião para mim, realmente ela é fundamental
Inclusive hoje, às 10 horas da manhã, nós passamos o programa aqui, né, de um grande brasileiro, inclusive uma personalidade mundial, que foi o Francisco Cândido Xavier, também outro exemplo. Então, as pessoas têm que realmente ter a religião, mas têm que viver dentro de princípios. Porque o só falar, viu, Marli, o rezar, o orar, é importante. Agora, o dia a dia, você não prejudicar ninguém, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa realmente de princípios. Por quê? A religião, ela é o espelho daquilo que você está plantando e que você vai levar para a posteridade. Aqui nós não vamos entrar em questões aí de reencarnação, né, que é outro debate mais para frente, mas você vai semear hoje e vai colher aquilo que você está semeando. Então, isso é um assunto realmente extenso, Marli, mas que a gente deixa aí para você essa pergunta bacana que você fez. A religião é importante. Agora, o mais importante é a vida que a pessoa leva. Inclusive, tem pessoas que nem têm religião, viu, Marli? A gente vê hoje os jovens, não que eles não têm religião, é que eles estão aí fora dessas amarras de religião, então eles têm convicções muito mais independentes hoje. A gente vê a sociedade, os jovens, até crianças aí, numa faixa de idade de 3, 4, 5 anos, que já tem muitas vezes uma opinião, já nasce com dons aí impressionantes. A religião é importante, nós vamos abordar, inclusive aqui na nossa rádio a gente fala muito sobre isso. Nossa rádio é laica, vocês observam que a gente fala de Chico Xavier, a gente fala dos judeus, a gente fala dos islâmicos, a gente fala de todos os segmentos religiosos. Por quê? Porque os mestres agora pediram justamente a união dos diferentes. A união dos diferentes é o quê? É a sabedoria, é o conhecimento que existe dentro de todas essas culturas e que agora vai se globalizar. E a globalização traz isso, Marli. O conhecimento, que é realmente o carro-chefe aí daquilo que você lançou hoje como debate, né, professor Camargo? Interessante que essa visão de conhecer religiosidade, conhecer todos os processos religiosos não significa necessariamente que o cara seja religioso. Mas efetivamente eu acho que daria um bom consenso, porque a base não seria uma espiritualidade meia torta, o camarada conhecer aquilo que ele está gostando de fazer. Existem algumas incongruências religiosas que está dentro do processo cultural, uma série de coisas que a gente deixa muito a desejar. Mas a religião necessariamente é um dos temas interessantes como fonte de estudo, inclusive para melhorar a religiosidade da pessoa, creio eu. Eu acho que a religião, assim como nós estamos já abordando aqui, ela é fundamental na vida do ser humano. Então, eu provoquei um pouquinho essa pergunta porque pode ser até uma raridade aqui no nosso planeta ainda, né? Eu também não fui pesquisar sobre isso, mas também há a possibilidade de ter o conhecimento espiritual religioso e ser espiritualizado. Eu dividi a pergunta, né, para provocar vocês a colocarem suas opiniões. Porque a gente sabe que a maioria, até por observação assim muito simplista, falam muito em Deus, a crença, os rituais, tudo isso, mas a gente vê que nas ações práticas da vida, então voltando para a escola da vida, não houve aprendizagem aí. Eu pus a escola da vida aí porque a escola sempre significa aprendizagem. Por exemplo, o conhecimento religioso, uma das características dele é ter uma certa disciplina, né? Todos os rituais, enfim, as sugestões que são conseguidas no sistema religioso, né, pelos textos sagrados, pelo próprio estudo da teologia e tudo mais, exige disciplina, não só de estudo, como de prática. A gente sabe disso. Só que quando chega na hora da prática, a coisa pega. Porque é muito mais rápido a gente falar que acredito nisto do que viver isto. A vivência do conhecimento teológico, religioso ou espiritual, ela é para todos, né? Porque eu acredito que o conhecimento, independendo das instituições religiosas e não as desrespeitando, pode acontecer com todos nós. É próprio de cada um. Quer ver um exemplo que eu daria? Uma pergunta que eu me fiz, talvez com leituras aí de textos, é o seguinte: por que Jesus foi traído se ele havia iniciado os seus discípulos? Então,
Essa foi a pergunta que eu me fiz. Mas aí eu encontrei o seguinte, como que... Aí eu encontrei um autor, que até o João conhece, o Huberto Roden, que ele fala o seguinte: Jesus jamais iniciou os seus discípulos. Então, como é que esse autor explica? Ele explica o seguinte, que no conhecimento religioso existem setas que indicam possibilidades, mas quem deve trilhar o caminho e chegar na espiritualidade é a própria pessoa. Então, Jesus, segundo esse autor, não poderia ter iniciado seus discípulos, até porque, se ele os tivesse iniciado, ele não teria sido traído depois da Santa Ceia, aquilo que hoje chamamos Santa Ceia. Então, veja só que coisa interessante, não tem a igreja pentecostal, ela dá muito mais valor ao pentecostalismo do que propriamente ao ritual da Santa Ceia. Por quê? Imediatamente após a Santa Ceia, Jesus é traído e é assassinado, segundo o Reich, né? Ele não é crucificado, não, ele é crucificado sendo assassinado. Então, o que acontece aí? No dia do Pentecostes, há a iluminação dos discípulos dele. Então, eles se prepararam, segundo esse autor, os discípulos se prepararam, foram transformados, eles se auto-iniciaram e depois foram dar a boa nova para o mundo segundo o processo cristão. Então, veja só, Jesus não iniciou ninguém, segundo esse autor. E segundo esse autor, não salvou ninguém, nem redimiu ninguém, né? Ele veio para, como diz os textos, Jesus veio aqui enquanto Cristo para entrar na sua glória, não é? Isso é uma interpretação totalmente diferente do que a teologia dentro do catolicismo faz. Agora, eu queria saber um pouquinho de vocês. Não, eu vou deixar você falar, Camargo. Então, eu fico imaginando assim, se isso é verdadeiro, que ninguém inicia ninguém, embora nós possamos ter mestres que nos orientem, assim como tem os mestres, né, na escola oficial, e assim como tem os mestres da vida, na educação pela vida ou na vida, nós podemos ter essas setas de indicação, como o Camargo falou. Nós podemos estudar para atingir alguma coisa. O estudo não implica evolução espiritual, mas ele pode auxiliar, né? Por quê? Porque o compreender o que é esse conhecimento pode nos transformar enquanto aprendizagem, enquanto escola, né? Camargo. Você estava falando aí de um assunto interessante quanto aos discípulos de Cristo, os 12 apóstolos. Eles não foram iniciados por Cristo, não, eles eram já iniciados na medida que eram judeus. Eles eram judeus de ordem grega, de ordem aramaica, etc, etc. Mas eles tinham a visão do iniciado. E o negócio pior é que eu fico vendo agora, recentemente. Ontem eu fui assistir, estava ouvindo a NBC dizendo o seguinte, aquela televisão norte-americana, que os camaradas, esses islâmicos lá de Nairobi, olha a pergunta que eles faziam para a pessoa: como era o nome da mãe do Maomé? 62 ou 64 pessoas não souberam responder, morreram, porque eram infiéis. Então, este tipo de processo, veja bem, é claro que aí está uma distorção homérica. Aliás, o motivo de briga com o Papa anterior, que ele disse, e causou um problema na ONU até, que a ética da religião cristã era a ética do amor ao próximo, e a ética da religião muçulmana era a ética da espada. Então isso aí criou até um problema terrível. Depois eu fui explicar que não era isso, que o Maomé juntou as tribos que eram nômades para correr pelo deserto atrás da espada, é claro. Mas esse absurdo que aconteceu ontem, eu fiquei pensando, poxa, se eu estivesse lá e nem perguntasse qual era a mãe do Maomé,
todo mundo sabe que Maomé, aquilo que se dizia mãe, era Fatuá, que depois virou Fátima, que é a mulher dele. Uma outra, a mulher tinha o nome de Fatuá também. Mas eu poderia responder, eu não sou islâmico. Então eis o processo que eu acho que é distorcido no processo religioso. Aí entra aquela fase, todo o excesso, todo o extremismo, todo o fundamentalismo é uma distorção patológica do processo religioso. Não sei se você entende, eu acho que... O que você acha, João? É realmente isso que o Camargo está falando é interessante, porque a gente viveu na história, nós tivemos uma cruzada, tivemos uma série de situações aí, e hoje a gente vive aí realmente um extremismo muito perigoso. Então, é o que a gente diz, é o seguinte, todas as religiões são boas, agora, quando vai para o fanatismo, aí começa a ouvir os conflitos, né, Marli? Que a gente teve na história muito disso. O importante é o seguinte, o importante é cada um dentro da sua religião, porque é o seguinte, você vive uma realidade hoje, a sua realidade amanhã pode ser outra. E essas realidades elas vão mudando, com certeza, viu, Marli, através do conhecimento. Você não tinha uma informação, amanhã você lê um professor Holder, você lê outra pessoa que tem realmente esclarecimento, você vai expandindo a sua consciência. E a sua realidade, que era uma realidade hoje, até muitas vezes de fanatismo, ela começa a mudar. Então isso é justamente o trabalho que os grandes mestres avatares da humanidade vieram fazer. No primeiro momento, eles não tinham intenção de vir aqui de montar religião. Quem criaram praticamente as religiões foram os homens, muitas vezes, que seguiram esses avatares. Abraão não veio, ele era um pai, ou patriarca, inclusive, de dois grandes segmentos, que são os judeus e são os islâmicos. E depois nós tivemos outros grandes, que nem Moisés. Então todos esses avatares vieram trazer o que a gente está tentando fazer para vocês aqui na nossa rádio, hoje com uma estrutura realmente de mídia muito impressionante no planeta. É esclarecer tudo isso, você vai refletir, você vai analisar e muitas vezes você nem vai concordar. O importante é saber o seguinte, é o seu momento. Através do seu momento, através das suas atitudes do dia a dia. Então não adianta a pessoa ser uma personalidade, um papa, uma coisa assim que a gente teve na história também, até o Camargo pode falar com mais propriedade, momentos no Vaticano realmente terríveis, lá com os Borgia da vida lá. Então, só resumindo tudo isso, o importante dentro da religião é você, primeiro, respeitar as outras religiões, que a gente vê muito disso, olha, a minha é melhor, aquela ali não é, porque ela é assim, assado. É a sua realidade, a realidade do outro é diferente. Então, o momento agora é de união, de realmente coletar todos esses ensinamentos e cada um viver de acordo com a sua consciência, mas que, repetindo, a sua realidade hoje é uma, amanhã pode mudar, viu, professor Camargo? Isso é a antítese do fanatismo. Eu acho isto válido. Fala, Marli, e dá suas despedidas. Posso falar? Sim. Então, veja só, a gente tem aí dois polos, né? Quando o Camargo coloca o que foi feito, né, sobre a mãe do Maomé, ele está colocando o sistema religioso dentro de uma instituição, dentro de uma política religiosa. Então, a política religiosa tem a tendência, quando ela for extremista e obsessivo, fundamentalista, ela tem tendência a impor. E isso me parece totalmente diferente da vivência espiritual. É aquilo que o João falou, quer dizer, a abertura, por exemplo, hoje já se sabe que na pesquisa sobre as religiões existe assim, embora todas elas trabalhem cada uma com o seu modo de ser e com as suas normas e com a sua forma de estudar e de viver esse sistema religioso, elas têm uma coisa comum única, sabe qual é? A oração. Todas elas pregam a oração. A oração hoje já está, como eu falei naquela questão do triângulo, né, da concorrência, do antagonismo ou da complementaridade. Hoje o sistema religioso, mais dentro da espiritualidade e propriamente dentro da oração, ele já está sendo pesquisado cientificamente em vários hospitais aqui de São Paulo, comprovando aqui na Unifesp, no Einstein, que a cura através da oração, né? Em outros países também. Então veja só, aí nesse momento ciência
e espiritualidade se juntam. Há algo que aconteceu numa oração que ninguém prova, por quê? Né? Porque o sistema religioso ou espiritual, ele não depende de prova. Ele acontece, muitos falam em iluminação, insight, outras palavras, e ele é próprio de cada um de nós. Então, o que acontece aí? Como você não pode provar algo que você participou, vivenciou dentro dessa espiritualidade, existe um perigo grande que aquele que não descobre essa potencialidade humana, ela acredita em normas que vêm de fora. Nada contra a pessoa praticar religião, rituais e tudo mais. Se isso daí é importante para que ela descubra que ela tem um poder espiritual interior, ótimo. O problema é quando esse poder é imposto, né? E geralmente foi falado aí, Vaticano, Maomé e outras situações, né? Então eu queria perguntar para o João. Fazer o fechamento. Pode ser. Tá bom. Tá. Tá? Então fica aqui uma ideia da questão do conhecimento religioso, que teria páginas e páginas, mas programas e programas aqui para ir se debatendo sobre tudo isso, né? Porque na rádio a gente tem um tempo curto, né? A duração do programa, e dependeria também de outras intervenções ou interações com internautas para a gente conversar e expandir tudo isso. Então a gente vai parando por aqui, e eu lembrei algo agora para provocar internautas e a nós mesmos, que é o seguinte: eu estou lembrando de uma frase de uma autora que eu não conheço, eu apenas vi essa frase, Mary Becker. Ela diz o seguinte: se compreendêssemos Deus, em vez de acreditar nele, a nossa saúde física, mental e espiritual estaria recuperada. Então eu vou deixando vocês com essa frase e vou me despedindo até o próximo programa semana que vem. Uma boa tarde, uma boa semana para todos os internautas. Até semana que vem. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Obrigado. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, coração de estudante. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho. Verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. A seguir, na Rádio Web Euronomia, a voz do autoconhecimento, com Marli Solanovski.